e o texto áureo e a verdade prática. Então vamos lá, título da lição: As naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Nossa verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então, ou seja, ele não é metade Deus, metade homem, e ele também não é uma mistura do divino com o humano. Não, ele é completamente ser humano e também divino. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, verso 1 a 4, e Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, nós já vimos em lições passadas que o Verbo se fez carne, e lá nós vimos mostrando a humanidade de Jesus. Também vimos em lições passadas que Jesus é Deus, mostrando plenamente a sua divindade. E hoje, a nossa lição vai tratar sobre essas duas naturezas, a humana e a divina. Por quê? Porque nós cremos, conforme foi inclusive ratificado nos concílios que houve no passado, concílio de Nicéia, concílio da Calcedônia, que ratificaram o que nós cremos hoje. Eles na época, surgiram heresias, eles então se reuniram para estudar teologicamente, debater o assunto, e biblicamente, ali cada um defendeu o seu ponto, conforme a sua interpretação, e no final, esse concílio chegou num veredito. E o veredito que eles chegaram foi de que Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina, em uma só pessoa. Ou seja, não é duas pessoas em Cristo. É só Cristo com duas naturezas, a humana e a divina. E nem tampouco é o Cristo com as duas naturezas se fundindo, se encontrando e se misturando para formar Cristo. Também não. Por isso a expressão 100% homem, 100% Deus. Porque as naturezas, elas não se misturam. Aí você vai falar, como que pode um negócio desse? É inexplicável, irmão. Não tem como explicar.
um negócio inexplicável. É um mistério. Paulo diz que quando ele vier, nós o veremos como ele é. Nós só teremos a compreensão disso quando chegarmos na eternidade. Até lá, nós sabemos assim um pouco, e bem pouco com relação a esse tema aqui, bem pouco. Pode levantar doutor, teólogo, não sei quem, e vir com um monte de história. Pode cavar o quanto quiser. Deus não deixou isso aberto para nós aqui na terra, porque é ilógico. E se você tentar entender a natureza humana e divina de Jesus pela lógica, você não consegue. É ilógico. Agora, não é porque é ilógico que quer dizer que é uma mentira. Essa é uma outra questão. Às vezes a nossa mente não entende, a nossa mente não consegue raciocinar tamanha profundidade desse mistério nossa mente humana, ela é limitada, ela não consegue ir nesse ponto profundamente como deveria, e aí às vezes a gente nega por não entender. Amém? Então às vezes a gente nega por não compreender. Só que aí nós temos que aprender o seguinte, não do assunto bíblico, eu não estou falando de assunto secular, assunto bíblico. Tem coisas na Bíblia que nós, mesmo que a nossa lógica não aceite, é verdade. Entenderam isso? Mesmo que você não consiga calcular ali o 2 e 2 é igual a 4, mas é bíblico, então é verdade. Então, você vai para o crer. Eu creio e acabou. Por exemplo, como explicar o arrebatamento? Alguém já foi arrebatado aqui para dizer como é? Em corpo? Como explicar que o mar, a terra, vai dar conta dos seus mortos? Gente que morreu há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Não tem nem a farinha do osso mais. Como explicar que a terra vai dar conta de todos os mortos? Não tem como explicar. Então tem coisa que vai fugir do nosso campo mental limitado. E aí nós vamos crer, porque é a palavra de Deus que está dizendo, então nós vamos crer. Entenderam isso? Então, se você olhar, por exemplo, matematicamente, 1 mais 1 mais 1 é igual a quanto? 1 mais 1 mais 1 é igual a quanto? Não, é igual a 1. Trindade. Deus Pai, 1. Mais Deus Filho, 1. Mais Deus Espírito Santo, 1. É igual a 1. Um Deus. Se a gente olhar com a nossa mente humana, a gente vai falar assim, não, é igual a 3. Né? Vocês responderam pela lógica, pelo raciocínio humano. Não, é igual a 3. Aí a gente vai falar assim, não, é 1 vezes 1 vezes 1 que vai dar 1. Não, porque se você colocar 1 vezes 1 vezes 1, que significa 1 dividido em 3, não é 1. Fica 1 demonstrado em 3. Aí vamos cair no modalismo. Não, é 1 mais 1. E mais 1, que é igual a 1. Então, a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. E aí vamos aprender algumas coisas, né? Nossa introdução, em defesa da cristologia. Por quê? Porque essa matéria, ela está dentro da cristologia. Dentro da teologia, existe a matéria cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, o estudo do Senhor Jesus. Então, em defesa da cristologia, vamos abordar esse tema hoje das duas naturezas. E aqui eu peguei os principais concílios desse assunto. Existem mais, tá? Só que eu não quis trazer, porque senão vocês vão confundir, vocês vão olhar outro tema. Então eu trouxe a respeito desse tema. O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e o assunto desse concílio foi sobre o arianismo. Lembra que estudamos arianismo aí, aulas passadas?
E lá, esse concílio chegou a um veredito. Eles pegaram as pregações de Ário e debateram. Está certo, está errado? É de Deus, não é? É bíblico? Ele está tendo uma interpretação correta? E lá eles então chegaram ao veredito. O verbo é verdadeiro Filho de Deus, da mesma substância do Pai, e portanto verdadeiramente Deus. Definição de fé nicena contra Ários. Consubstancialidade do Filho do Pai. Então, nesse concílio de Nicéia, no ano 325, foi então determinado que aqueles que pregavam a palavra de Deus, ao ensinar a cristologia, iriam então pregar que o verbo é verdadeiramente Filho de Deus. Porque nós vimos lá que Ário defendia o contrário, que inclusive é a doutrina que hoje ainda é utilizada pelos testemunhas de Jeová, por exemplo. Depois, no ano 431 depois de Cristo, surgiu um assunto que é o nestorianismo, o pelagianismo. O pelagianismo a gente não vai falar hoje, mas vamos falar do nestorianismo. E lá eles definiram: Cristo, Deus homem, é um só sujeito, ou seja, uma só pessoa. A união hipostática de pessoas é substancial e não acidental, física ou moral. Condenou-se o pelagianismo. Então, nesse concílio, eles então reafirmaram as duas naturezas de Cristo e ainda condenaram a heresia do pelagianismo. E o outro concílio foi o concílio de Calcedônia, no ano 451, que foi para combater o eutiquianismo e o monofisismo, que também tratava das duas naturezas de Cristo, e eles então chegaram à conclusão: estão unidas pessoalmente, mas não confusas, mudadas ou de qualquer forma alteradas. As duas naturezas de Cristo se confinam em uma só pessoa. A partir da decisão desses concílios, vem toda a história da cristologia que chegou aos nossos dias de hoje. Entenderam isso? Então, hoje, às vezes você vê alguém defendendo a cristologia da maneira correta, falando que Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Aí o que acontece? Às vezes você pensa: da onde saiu essa história? Isso vem desde lá de trás. Não é ninguém que está inventando isso agora, não. Então é importante você saber. Importante você conhecer que há toda uma fundamentação em cima desse tema. Há todo um estudo daqueles que realmente se dedicavam 24 horas a estudar as Escrituras. Então não é o Zé Couve que de repente converteu hoje e amanhã ele já saiu com essa ideia e aí isso chegou aqui na Assembleia de Deus. Não, senhor, isso é coisa que vem muito bem abalizada, certo? Então é importante vocês saberem, porque para amanhã vocês não caírem em conversa fiada. Amanhã alguém vir com uma historinha e vocês sabem: opa, vai acender a lanterna lá dentro de você, o farol dizendo: ó, cuidado. Então vamos ao tópico 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O tópico 1 vai abordar, primeiro, a descendência de Davi segundo a carne. Segundo, o declarado Filho de Deus em poder. E terceiro, o antigo hino cristológico. Abre os textos aí. Romanos 1, verso 3, Paulo vai demonstrar essa descendência de Davi segundo a carne. Por que segundo a carne? Para mostrar a natureza humana. Para mostrar a humana. Jesus tinha carne e osso. Jesus era completo. Ele tinha corpo, corpo, alma e espírito. Ele é completo. Romanos 1, 3, quem achou pode ler.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Está vendo aí? Nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder. É o versículo 4 do mesmo capítulo de Romanos 1. Pode ler. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja como Paulo, ele aborda mostrando primeiro a natureza humana, no verso 3. Segundo, ele já mostra o quê? A natureza divina, no verso 4. Então ele já mostra, Paulo já entra dizendo assim, ó, duas naturezas, a humana e a divina. E o antigo hino cristológico, Filipenses 2, versos 5 e 6, o que diz? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui tem até uma polêmica sobre esse versículo, que eu vou explicar mais adiante sobre ela. Então, vamos aqui, ó, telão. Primeira questão é a questão lógica. Primeira questão lógica. A Bíblia deixa claro que Jesus nasceu normal, de uma virgem chamada Maria. Parto normal, ser humano. Jesus não apareceu de repente no colo de Maria, assim, pum. Bebê caiu na mão dela por uma obra sobrenatural. Não, normal, ela teve a gestação, ela estava grávida, concebido pelo Espírito Santo, cresceu ali durante os 9 meses, chegou a época de nascer, nasceu, colocou o bebezinho lá no coxo, não foi? Na estrebaria? Colocou lá no coxo, direitinho, teve que fugir do rei que queria matar as crianças. Jesus teve uma vida humana normal, chorou quando bebê, amamentou como bebê, normal, depois começou a gatinhar, depois começou a andar, depois começou a falar. Maria teve um papel ali de educadora, ela teve um papel de quê? De ser responsável. Responsável por quem? Pelo Jesus humano. Porque era um bebê, então ele ficou como humano, não como divino, aos cuidados dela. E ela cuidou como qualquer mãe cuidaria do seu filho. Não houve nenhum registro bíblico que mostrasse que o bebê manifestou algum poder sobre-humano. Era um humano diferenciado, um humano revestido com alguma glória que iluminasse ele, ficava brilhando, igual filme de efeito especial. Não, meu irmão, era um bebê normal. Aí tem uma ideia que o pessoal fala, o seguinte, que Jesus dos 12 anos aos 30, ele ficou lá pelo Tibete, ele ficou lá para a Índia, ele ficou meio que, tipo assim, se revoltou contra o judaísmo, e lá ele aprendeu o místico, e depois ele volta, para assumir seu ministério. Não, meu irmão, sabe onde é que Jesus estava dos 12 aos 30? Sabe onde ele estava? Em casa. Em casa. E sabe o que ele estava fazendo? A profissão do pai dele. Nada mais do que isso. Porque há textos que dizem, não é esse o filho de José? Não é o filho do carpinteiro, que inclusive carpinteiro lá, segundo no original, alguns dizem que também é pedreiro. Então pode ser o carpinteiro que mexe com a madeira, ou pode ser pedreiro. Pode ser uma dessas duas, porque é o mesmo texto, irmã, aplica-se ao mesmo texto. Então veja, atenção, então veja, ele estava lá, porque o pessoal reconheceu ele. Se ele tivesse sumido, o texto ia falar assim, rapaz, o homem sumiu, agora o homem voltou, e voltou diferente.
Estava sumido e voltou. Então Jesus não foi para a Índia, Jesus não foi para nenhum lugar de Tibete, nada disso. Jesus ficou normal ali, só não assumiu o ministério, porque ainda não era a hora. Mas teve uma vida normal. Inclusive a Bíblia diz que quando ele se perdeu dos seus pais, e os pais foram atrás, chegando lá eles falaram assim: por que você fizeste isso conosco? Aí ele virou e falou: vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Aí diz a Bíblia assim: e ele foi com eles, e lhes era sujeito. Está vendo? O menino, adolescente, Jesus ali, criança ainda, ele era sujeito aos seus pais terrenos. Então ele ficou em casa, irmão. Ele não ficou rodando por outras bandas, não. Então veja, portanto, tem a natureza humana, porque ele veio de quem? De Maria, gente. Concebido normal, ser humano, então, concebido pelo Espírito Santo, que fique claro. Mas a gestação foi normal, o nascimento foi normal. O que tem de diferente no nascimento é que ela era virgem. E ao nascer, logicamente, que ela perdeu a virgindade. Porque o bebê saiu ali pelo canal da saída e rompeu o ímen, e automaticamente ela perdeu a virgindade ali. Por isso que fala que ele é unigênito de Deus, primogênito de Maria. Primeiro filho de Maria, único filho de Deus. Por quê? Porque Maria depois teve mais filhos com José, de maneira normal, o relacionamento do casal. Então, também, como ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, fica evidente a natureza divina. Abre aí, Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Quem achou, próximo aí da fila, pode ler. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Esse é Mateus 1:20. Então você veja aí o quê? Que o anjo está avisando José, porque José está pensando em deixar ela. Porque José está vendo nela uma gravidez normal. Uma gravidez, entre aspas, externamente falando, humana. Se José não percebesse isso nela, para que o anjo ia aparecer em sonho? Se houvesse ali alguma coisa que... Porque tentam renunciar à humanidade de Jesus, tentam dizer que não era... Lembra lá do docetismo? Que inclusive é uma das heresias de Ário, do arianismo, que fala que Jesus o quê? Que ele se parecia com o humano, mas não era humano de fato. Se não fosse uma gravidez humana de fato, fosse apenas um humano fantasma, então José não ia perceber, e José ia continuar com ela normal. Você vê que José fala assim: não, eu vou abandonar, porque José pensou, fui traído. Maria pulou a cerca, me traiu, e eu não quero difamar ela, eu não quero expô-la, então eu vou sair pelo cantinho, e fica tudo bem. Aí o anjo vem e fala: não faça isso, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Então mostra o quê? A participação. O anjo aparece, mostra o propósito de Deus, mas também fica claro a sua natureza humana ali, pela intenção de José, a natureza humana fica evidente. E a divina, Lucas 1:35, pode ler, por favor. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está vendo? Será chamado Filho de Deus. Aí mostra claramente o quê? A natureza divina. Então, pela lógica, olhou o texto, está claro. Não tem nem porquê, não precisa nem ficar pensando demais. O versículo está claro.
Por isso que eu estou colocando ali pela questão lógica. Basta olhar o texto, basta olhar a Bíblia, e vários textos deixarão evidente a natureza humana e a natureza divina. Evidente no sentido de que? Evidente no sentido de que existe a realidade das duas naturezas. Ou seja, ninguém olhando para esses textos vai dizer, será que ele era humano? Será que ele era divino? Não, o texto deixa claro que ele é tanto humano como divino. Sim, pastor Jorge. Verdade. Verdade. O pastor Jorge colocou aqui um ponto muito importante, né? Vou repetir só por conta do vídeo. Ele disse aqui, há pessoas que olham e falam, mas espera aí, ele foi gerado lá no ventre da Maria, tem o cordão umbilical, aquela coisa toda, mas ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele não herdou isso. Jesus era totalmente sem pecado. Ele poderia pecar depois, né? Dentro do ventre não tinha como, mas depois, já nascido tal, ele poderia pecar, mas também não pecou. Então ele nasce sem pecado e ele vive sem pecado. Isso é importante também. E aí o pastor já está falando, como que fica o negócio? Que mistério, né? Isso é um mistério. E realmente é. Por quê? Porque o pecado, como que você herda o pecado de Adão? Você sabe. Como que você herdou o pecado de Adão? Porque às vezes a gente pensa assim, eu herdei o pecado de Adão porque Adão foi lá comer um fruto e Deus decretou. Pá! E porque Deus falou, agora todo mundo pecou, eu estou carregando como se fosse uma espécie de herança espiritual. Você levantou a mão? Diga. Não. Na verdade é assim. A pergunta foi aqui, levantar aqui para quem está assistindo o vídeo. Jesus não pecou. E se ele tivesse pecado, ele deixaria de ser Deus? Aí daqui a pouco eu vou responder, deixa eu só concluir aqui o tópico do pastor Jorge, que foi interessante. Então veja, há um grupo que defende o seguinte, que a natureza pecaminosa nós herdamos no sangue. Por quê? Porque toda a raça humana descende de quem? Adão e Eva, certo? Adão e Eva são o quê? Os primeiros da raça humana, do ser humano, ok? Então, deles vieram todos os humanos. Então, esse DNA de sangue, ele veio por toda a humanidade. E aí, como o sangue representa o quê? Vida, tanto é que o sacrifício para perdão dos pecados é feito com o quê? Com sangue. Então, embora aí nós vamos entrar naquela questão da lógica, que é difícil de explicar. Embora nós olhamos para o nosso sangue, a gente só vê um trem vermelho saindo da gente e a gente não consegue. E quem estuda, quem é biomedicina vai ver lá os glóbulos, o que tem dentro desse vermelho. Isso é pelo lado científico. Mas assim, tira todo o sangue do seu corpo, a sua vida acaba na hora. Você pode estar com o coração perfeito, você pode estar com todos os órgãos do corpo perfeito. Você pode estar com uma saúde maravilhosa.
tira o sangue do seu corpo e você morre. Por que que você é vivo? Porque o seu coração bombeia sangue por todo o seu corpo. Vê quando você tem aquele negócio de adormecer o pé, já viu? Você fica com o pé muito numa posição, o pé fica dormente, você vai levantar, o pé não fica valendo nada. E aí quando você de alguma forma libera aquele pé ou aquela mão, às vezes você aperta o pulso aqui, né? E você libera, não dá um formigamento. Tem casos que até dá um choquinho, que dói. Por que isso acontece? Porque está indo sangue. O sangue está entrando ali de novo, naquele membro que é o pé ou a mão. O exemplo que eu estou dando. Então, o sangue, ele é responsável para que você fique vivo. E também responsável para que você possa morrer. Por que que as pessoas morrem do coração? O coração para de bater, para de bombear sangue. Parou de bombear sangue, morre. Então, olha que interessante. E aí diz que há uma linha que defende isso, que nós herdamos o pecado da natureza pecaminosa através do sangue, através dessa herança que viemos desde Adão e Eva. Aí você vai dizer, então, espera lá, pastor, então essa é simplesmente uma questão carnal? É uma questão carnal com implicação espiritual. Porque dentro desse corpo também está o quê? A tua alma e o teu espírito. Então é uma questão carnal com implicações espirituais. Porque quando Adão e Eva comeu do fruto, eles não comeram um fruto espiritual. Eles comeram um fruto carnal. Só que note que o quê? Eles pecam tanto no corpo, como também pecam na alma e no espírito. Por quê? Porque eles pecam na tricotomia. Porque eles pecam carnalmente de comer o fruto. Eles pecam na alma de desejar o fruto, alma é emoção. E eles pecam no espírito, por quê? Desobediência da palavra. Deus falou, não faça. E eles fizeram. O que é isso? Desobediência. Então, desobedeceu espiritualmente. Porque a ordem de obedecer veio de quem? De Deus. E Deus é o quê? Espírito. Então, veio uma ordem de Deus, uma ordem espiritual, e eles, então, quebraram essa ordem. Então, é um pecado que abrangeu tudo. Entenderam isso? E aí, vamos lá. Há uns que dizem que o sangue de Jesus foi preparado no céu, falam isso, para justamente não se contaminar com o sangue dela, de Maria. Há estudo, parece que da medicina, não vou afirmar, mas já ouvi falar, que quando o bebê está no ventre da mãe, ele é totalmente independente dela. Embora haja um cordão umbilical, há uma divisão ali em que o bebê ele é totalmente individualizado da mãe. Quem até falava isso é até o pastor Silas Malafaia. Só não me lembro os detalhes aqui agora para dizer. Mas há algo que fala sobre isso. Então, é evidente que nós cremos que, de uma maneira misteriosa, ele é gerado lá no ventre dela, humanamente falando, mas sem herdar nada de pecado. Realmente, como o senhor falou, é um mistério, inexplicável, é um mistério. E aí, como você falou, e se Jesus pecasse, né, depois, nasceu, tal, de repente ele cai no pecado, deixaria de ser Deus? Olha, não é o que está em questão, não é ele deixar de ser, porque no momento que ele deixar de ser, quer dizer que ele nunca foi. Deus nunca deixará de ser nada. Ele é eternamente, subsiste eternamente. Então, Deus é Deus e ponto final. Não existe nem essa possibilidade de ele deixar de ser. Ele nunca deixa de ser. Ele é para todo sempre. Agora, se Jesus pecasse, o que haveria era o seguinte, é que não haveria mais salvação.
não haveria mais salvação para ninguém. Toda a humanidade estaria condenada, inclusive a terra, toda a criação estaria condenada, para todos sempre. É isso. Só que Deus, né, Ele não faz nenhum plano para perder. E Jesus não ia perder, muito menos, por um ser tão pequeno chamado diabo, que é um anjo, e ele é Deus muito maior, e não ia perder por pecado também, com certeza. Ok? Continuando aqui então, fomos pela questão lógica, agora vamos pela segunda questão, que é a questão da fé. A aceitação da humanidade e divindade de Jesus é o crer, é crer, meu irmão. A fé antecede a lógica, ou seja, a fé vem primeiro. Não é a lógica que vem primeiro para depois eu crer. Eu creio primeiro. E se depois tiver uma lógica que sustente a minha fé, amém. Se não tiver, não tem problema. Eu creio e acabou. Então a fé tem que anteceder a nossa lógica humana. Ela vem primeiro que a lógica. Se você conseguir explicar logicamente, então deixa de ser fé. Se eu posso explicar que 2 mais 2 é 4, para que eu tenho que ter fé que 2 mais 2 é 4? Se a matemática já está explicando. Para que eu preciso ter fé para entender que isso aqui é um banco? Se olhando para ele, já vendo e sabendo o nome dele, eu já sei que ele é banco. Eu não preciso de fé para isso. Agora, eu preciso de fé para crer que Jesus é gerado no ventre de Maria e não herda nada da natureza pecaminosa. Eu não consigo explicar, mas eu creio plenamente. A minha fé antecede a qualquer lógica humana. Entenderam? Sim ou não, gente? Amém? Talvez você olhe assim e você fala, pastor, mas esse tema, esse assunto, irmão, na hora que o heresiarca bater lá na tua portinha e começar a vir falar com você usando a Bíblia, não é usando outro livro não, usando a Bíblia. E aí tu começar a gaguejar, tu vai sentir saudade dessa aula. Tu vai pensar, poxa, por que eu não prestei atenção naquela aula? Eu saberia responder. E às vezes é uma alma que Jesus levou lá na sua porta, para você ganhá-la para Ele, e não ela te ganhar para a crença falsa. Bom, as duas naturezas em uma só pessoa, chama-se união hipostática. O que significa união hipostática? Coloquei aqui, é o termo técnico na teologia cristã, empregado principalmente na cristologia, com a referência à encarnação para descrever a união das naturezas divina e humana de Cristo em uma pessoa. Então, hipostática significa isso. Agora, existem vários textos bíblicos que provam que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Eu peguei apenas 3 textos aqui. João, capítulo 1, verso 14, abre aí a sua Bíblia. João 1, 14, depois Romanos 1, verso 3 e 4, está lá na leitura bíblica em classe. E Romanos 9, 5. Vamos lá, João 1, 14. O que diz? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então quer dizer o quê? Que a palavra se tornou ser humano, porque essa versão deve ser NVI, não é? Então veja, ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós, provando a sua natureza humana. Romanos 1, verso 3 e 4 diz o quê? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui mostrando também claramente a natureza tanto humana como divina. E Romanos capítulo 9, verso 5, o que diz? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.
Então você vê mostrando aí de novo também a natureza humana, segundo a carne, Deus bendito, natureza divina. Estão mostrando a natureza, as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Chama-se união hipostática. Repita comigo, hipostática. Isso. Então você vê que mostra as duas naturezas. Tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Começou a surgir as heresias. Primeiro, quem foi Nestório, não tem nada a ver com Neston, tá? Já deixando claro. O nestorianismo, o monofisismo e o concílio de Calcedônia, que era uma cidade. Então, quem é que foi Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla no ano 428 a 431 depois de Cristo, e ele trouxe algo que foi interessante. Ele discordava do título que tinha sido dado a Maria como mãe de Deus. Lá no grego chama Theotokos. Então o que acontece? Surgiu um homem chamado Cirilo de Alexandria, e esse Cirilo de Alexandria veio e falou assim: Maria é a mãe de Deus. Aí se levantou Nestório e falou: não, negativo. Ela não é Theotokos, ela é Cristotokos. Ele falou: ela é a mãe de Cristo, a mãe da natureza humana. A divina não. Porque Deus é e sempre foi. Como que ela vai ser a mãe dele? Se ela for a mãe dele como Deus, ela tem que existir, ela tem que coexistir como Deus. Então deixa de ser trindade e vira um quarteto, uma quartetrindade, sei lá. Não tem nem cabimento um negócio desse. Maria era uma mulher normal, ser humano. Ela não é Deus. Então ele trouxe argumentos que eram contra essa expressão, esse termo, mãe de Deus. E ele sugeriu mãe de Cristo. Maria é mãe do Jesus humano. Olha aí, Mateus capítulo 2, verso 11, 13, 14, 20 e 21. O que diz? Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Versículo 14. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Verso 20. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. 21. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foram para a terra de Israel. Você veja que em todos esses versículos que foram lidos, está enfatizando o quê? O menino e sua mãe. O menino e sua mãe. O menino e sua mãe. Mostrando o quê? Maria, a mãe da natureza humana. E está chamando, está bem claro, menino. Nenhum momento o anjo está falando assim: pega Deus e sua mãe e leva para não sei aonde. Nenhum momento. Está sendo claro. O anjo está falando: pega esse menino, pega o quê? A natureza humana ali, ó, mostrando o Jesus humano. É um menino, é uma criança. Ele não nasceu adulto e nem apareceu adulto. Então ela não é a mãe de Deus, mas ela é a mãe do Jesus humano, não do Jesus divino. E aí você veja que, por quê? Porque visto que Deus é eterno. Salmo 90, verso 2, e depois Isaías 40, 28. O que diz? Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Você vê, antes de tudo tu és Deus.
Então, quer dizer, volta lá atrás, o princípio de Gênesis, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, o dilúvio, Adão e Eva, os profetas, olha quanta coisa passou para Maria nascer. Para ela ser a mãe de Deus, ela tinha que ser antes da criação do próprio mundo. Então, não tem como essa afirmação ter qualquer respaldo bíblico para afirmar que ela seja a mãe de Deus. Isaías 40, 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Está vendo? Ele não se cansa, ele criou o mundo todo, ele é antes de todas as coisas, mostrando a sua divindade. Qual foi a heresia de Nestório, então? Já que ele combater que Maria era a mãe de Deus, ele estava certo? Teologicamente, sim. Até aí estava tudo bem. Então, onde foi que Nestório errou? Foi porque ele defendeu que a natureza humana e divina de Jesus eram duas pessoas. É como se houvesse um Jesus divino e um Jesus humano, e os dois habitassem dentro do corpo daquele Jesus. Aí ele errou. Essa foi a heresia dele. Ele usava como exemplo o casal, marido e mulher. Ele falava assim, você não tem um marido e a mulher, que são dois e se tornam uma só carne? Aí ele usava esse texto bíblico para defender uma heresia de que assim como o marido e a mulher junto formam uma carne, Cristo divino com Cristo humano formam o Cristo. E aí está errado. Por quê? Porque não é duas pessoas, é uma pessoa. A pessoa de Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Entenderam? Então é aí que ele errou. E aí depois surge uma outra heresia, que é a heresia de Eutico. Esse Eutico aqui não é aquele da Bíblia não, tá? Só para deixar claro, esse Eutico aqui nasceu no ano 300 depois de Cristo. Esse é outro Eutico. Ele criou o monofisismo, que ensinava que a natureza humana e divina se misturava, fazia uma fusão, transformando em um ser híbrido. Então não era nem totalmente Deus, nem totalmente homem. É aquela ideia do 50-50. Vem dessa heresia. É 50% Deus, 50% homem para dar o 100. É o querer explicar pela lógica matemática o inexplicável. E isso, qual é a implicação disso? Se ele não é 100% Deus, quer dizer que ele é meio Deus? Deus pode fazer isso consigo mesmo? Deixar de ser Deus? E se ele não é 100% homem, como ele vai fazer a expiação dos pecados? Aí compromete o quê? O plano da salvação. Então essas são as implicações. E sabe o que eu vejo de tudo isso, gente? Nós estamos estudando a lição do trimestre, que vai falar em defesa da fé cristã, contra heresias que surgiram no passado e existe até hoje com uma nova aparência. Sabe o que eu vejo no estudo? Que tudo saiu de dentro da Bíblia por erro de interpretação. Está vendo? Começou lá no Éden. Já é a tática da velha serpente. Começou lá no Éden. O que Deus falou? Deus falou, não coma do fruto, porque senão você morrerá. Aí vem a serpente, não, você não está sabendo fazer a exegese adequada do texto. Deixa eu vir te ajudar a interpretar melhor, Eva. Na verdade, o diabo vem, usa o próprio texto de Deus e distorce a interpretação. Então, muito cuidado ao você ler a Bíblia, muito cuidado, não é que você vai deixar de ler a Bíblia não, leia,
Mas tome o cuidado adequado de você não cair numa interpretação errada. Da tua emoção não te enganar, ou o próprio diabo te enganar. Soprar na sua mente uma interpretação que não é a interpretação correta. Nós temos que ter esse cuidado. Porque toda essa bagunça surgiu de gente que estudava, de gente que estava mergulhado na Bíblia, mas que começou a fazer o famoso achar pelo no ovo. Começou a achar chifre na cabeça de cavalo. E aí começou a surgir as histórias que não devia surgir. Então veio o Concílio de Calcedônia, que realizou a interpretação exata e precisa das Escrituras. Jesus é o unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. As duas naturezas são permanentes em uma só pessoa, Jesus. João 10, 30, eu coloquei até o 37, mas só vamos ler o 30. Não precisa ser até o 37 não. João 10, 30, o que diz lá? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Lembra que nós aprendemos na aula passada? Jesus é igual com o Pai. Isaías 9:5 diz o quê? Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isaías 9:5? É o 6, não? 9:5. Está estranho esse texto. Acho que não. Será que eu errei? Devo ter errado na hora. Não é o 6 não, pastor? O que diz o 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sim, está mais coerente ao 6. Escorregou a pena, também já era quase 2 horas da manhã, né, filho? Então, aí vamos lá, 9:6, vai falar e confirmar. O João 10:30 confirmando a natureza divina, e o Isaías 9:6 confirmando a natureza humana. E aí esse concílio, o concílio de Calcedônia, esse concílio que foi no ano de 451 depois de Cristo, eles então firmaram que Jesus tem quantas naturezas? Quantas naturezas? Hein, gente? Alto? 2. Em quantas pessoas? 1. E isso é o que nós cremos até hoje. Isso, inclusive, faz parte da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Então, nós vamos ver sobre o monofisitas, o quenoticismo, não é gnoticismo, aqui é outro, é quenoticismo, e a mariolatria. Quando é que surgiu a mariolatria, né? A adoração e veneração à pessoa de Maria como divindade. Então vamos ver. Esse cidadão aqui chamado Jacob Baradeus, ele é desse ano 500, aqui é 78 depois de Cristo. Ele abraçou a heresia monofisista. Ele rejeitou a decisão do concílio de Calcedônia, que tinha decidido que eram 2 naturezas em uma pessoa, e hoje as igrejas adeptas dessa crença do monofisismo, eles acreditam que, na verdade, as naturezas se misturaram. Eles creem que as naturezas se misturaram, e aí eles usaram como base, dizendo, por exemplo, você pega a cor verde e a cor amarela e mistura, vai dar qual cor? Azul. Então eles se basearam nisso. Está aí até na sua própria lição, está explicando isso aí dentro do tópico 2, subtópico 3.
Eles também usaram como ilustração o bronze, dizendo que o bronze ele é uma liga de cobre com estanho. Então ele não é nem cobre e não é nem estanho. Junto cobre com estanho dá bronze. Então esses adeptos do monofisismo, eles diziam o seguinte: a natureza humana se misturou com a divina e virou Jesus. Não, senhor. Não, senhor. É plenamente divina e plenamente humana. Se misturar, o que vai dar, irmão? Não existe. Deus não se mistura. Deus não se mistura. E detalhe, essa natureza humana totalmente sem pecado. E também não pecou quando poderia pecar. Glória a Deus por isso, né? Você pode dar um glória a Deus? E hoje as crenças ainda existem desse monofisismo. São as igrejas ortodoxas de Copta, Armênia, Abissínia e chamada de igrejas jacobitas. Quase não se vê aqui no Brasil, são mais lá para o lado do Oriente. Mas a título de que você possa entender, quem é um pouco das ideias desse cidadão são os luteranos, a igreja luterana, que você conhece, aqui no Brasil tem. E aí vem depois o quenoticismo, que afirmam que Jesus, enquanto na terra, se esvaziou dos atributos divinos. E não foi isso que aconteceu. Ele não se esvazia de ser Deus, senão ele deixa de ser Deus. E Deus nunca deixa de ser. Na verdade, ele controlou o seu poder, mas não se desfez dele, senão ele deixaria de ser Deus. E Deus não deixa de ser, Ele é. Ele é. Jesus revelou sua divindade na terra. Como que Jesus mostrou que Ele era 100% Deus? Perdoou pecados, recebeu adoração. Se Ele tivesse abrido mão da sua divindade, Ele não poderia receber adoração. Se Ele fosse só homem e mais nada, Ele não podia ser adorado. Lembra que o pessoal se prostrou diante de Pedro, e Pedro falou: não se prostre diante de mim, não me adore. Lembra que tem uma passagem que se prostrou diante do anjo, e o anjo virou e falou assim: não se prostre diante de mim. O anjo não recebe adoração, só Deus pode receber adoração, só Deus. Lembra que o diabo falou: se prostre e me adora, e eu te darei tudo. E ele falou: não, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E Jesus recebendo a adoração, Ele está mostrando o quê? A sua divindade. Perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Só Deus, mais ninguém. Jesus perdoava. Ah, pastor, quando eu perdoo alguém que me fere. Não, irmão, esse perdão de perdoar o teu próximo é diferente do perdão dos pecados vindos de Deus. O perdão de Deus dos nossos pecados é apagar as nossas transgressões, é extirpar o nosso pecado. O perdão nosso para o próximo não tem poder de apagar os pecados. É um perdão de amor. É um perdão de dizer: eu perdoo você, ou seja, deixa para lá, acabou. Mas não significa que apagou os pecados. Estão entendendo isso? Só Deus tem poder de eliminar os pecados. O ser humano não. Então olha lá, Marcos 2, versos 5 a 7. O que diz? Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar deste modo? Está blasfemando? Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Você vê aí, que os escribas e fariseus ficavam danados com Jesus, porque eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados, e Jesus perdoando, ele estava então mostrando a sua divindade. Recebeu adoração, Mateus 8, verso 2. E eis que veio um leproso, e adorou, dizendo: Senhor,
Se quiseres, podes tornar-me limpo. Está vendo? O leproso vem e o adora. E o adorando, ele recebe a adoração, ele não repreende ele. Só Deus recebe a adoração, mostrando a sua divindade. Quem é que está com dúvida aí? Pode falar. Vamos lá, você está entrando no aspecto do perdão para o seu próximo, né? Só vou repetir aqui por causa do vídeo. Uma pessoa tem algum problema com a outra pessoa e ela diz assim: eu perdoo, mas não quero falar com essa pessoa nunca mais. E aí, como é que fica isso? Irmão, eu entendo da seguinte forma: perdão não é amnésia. O único que tem o poder de esquecer pecados se chama Deus. Ele fala: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. O único que tem poder de apagar e esquecer os erros é Deus. Nós o João, né, o Zé Couve pecou contra o Zé Goiaba. O Zé Goiaba, que foi a vítima do pecado do Zé Couve, não vai esquecer. Sempre que olhar para o Zé Couve, dependendo da gravidade que foi o problema, porque às vezes foi só uma discussão, um bate-boca, isso aí a gente vai esquecer, nem vai lembrar. Mas tem coisa que marca e não dá para esquecer nunca. Então, ele vai bater o olho e vai lembrar. Um dia o Zé Couve fez isso comigo. Igual um machucado na nossa mão, no nosso corpo, que ficou uma marca. Você vai olhar, a cicatriz vai estar lá, marcando que naquele dia você se feriu. Naquele dia doeu, sangrou, pôs remédio, até foi para a UPA, etc. Hoje você olha, você vê a cicatriz, você lembra do machucado, você lembra o que aconteceu, mas você não sente mais a dor. Porque a dor foi naquele dia que machucou. E aí você não sente mais a dor, mas você não esquece. A cicatriz está ali, você lembra, mas não dói, não te faz mal, igual fez na época. Isso é perdão. Quando você perdoa, ainda que você se lembre, não dói nada. Ainda que você se lembre, não te fere, não muda nada em você. Você continua normal. Mas você não esquece. Então, entendo eu, segundo a pergunta que a senhora fez, que se uma pessoa diz: eu perdoei, mas não quero mais nenhuma palavra com essa pessoa, é porque ainda está doendo. E se ainda está doendo, não houve um perdão genuíno. Eu entendo dessa forma. Porque o perdão verdadeiro não vai doer mais. A pessoa não quer, de repente foi um pecado de quebra de confiança. E a pessoa fala assim: não quero mais caminhar junto com essa pessoa, porque não sinto mais segurança, confiança nessa pessoa. É um direito que ela tem, de não querer caminhar junto. Mas romper relações, do tipo, não quero nem cumprimentar, não quero nem olhar no rosto, aí eu entendo que não houve um perdão verdadeiro ainda. Preciso orar para que haja o perdão verdadeiro. Entende? Paulo vai falar lá: se possível, tende paz com todos. Então, o que é esse ter paz com todos? Nós, como crente, temos que procurar ter a paz com todo mundo. Agora, se aquela pessoa não quer ter paz com a gente não força. É esse sentido. Só que o que os crentes fazem? Os crentes tomam aquilo para eles. Não, eu é que não quero ter paz. E a Bíblia diz que, Paulo fala que se possível tem de paz. Então, eu não estou conseguindo ter paz porque eu, crente, não quero.
então já estou abalizado pelo apóstolo Paulo. E aí está errado, interpretação errada. Porque na verdade é o seguinte, o verdadeiro cristão procura ter paz com todo mundo. Agora, se o outro não quer, aí, ok, tudo bem, não tem problema. Mas você abençoa. Da sua parte está tudo certo. A outra parte é que não está querendo. Então, tudo bem, você não força a entrada. Tá bom? Respondeu? A pessoa que não serve a Deus, aí é lógico que ela vai ter esse comportamento mesmo, porque a pessoa não é crente, ela não conhece a palavra, ela não tem Jesus, então quer dizer, ela ainda vive a velha natureza, ela ainda vive, né, o ser pecaminoso, e aí a natureza pecaminosa vai imperar. E como que a natureza pecaminosa diz para essa pessoa? Devolva o mal com o mal. Não tem o caráter transformado por Cristo. Aí é lógico que não vai haver nenhum tipo de reconciliação. Aí por isso o perdão é falso. Porque não tem Jesus. E aí vem então a mariolatria, para fechar. A mariolatria foi adotada pelo catolicismo, esse termo, mãe de Deus, no ano 431 depois de Cristo, no concílio de Éfeso. Esse concílio foi liderado por esse cidadão, que era o bispo, chamado Cirilo de Alexandria. Ele era inimigo de Nestório, eles se combatiam um com o outro, e ele então trouxe esse termo e falou, não, Maria é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Deus. E esse termo se tornou tão popular, que logo todo mundo adotou isso. E aí mesmo que Nestório tentou combater, não deu certo, porque já tinha se popularizado. E aí depois disso, a Igreja Católica adotou outras práticas. Irmãos, inúmeras, começou lá no ano 300, só que eu não trouxe as outras, porque o objetivo aqui é falar apenas de Maria no caso. Mas existem coisas, questão de missa, questão de vela, questão de purgatório, questão de outras coisas. Tá certo? Então, depois eu entrego aí, tá bom? Aí veja, olha aqui. O ano 600, depois de Cristo, o catolicismo implementou, né, aos seus membros, a oração a Maria, a oração aos santos, aos mortos e aos anjos. Depois, no ano 1508, veio a reza conhecida como Ave Maria, aquela famosa reza, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Começou no ano 1508. Depois, no ano 1854, veio então a Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou seja, que Maria nunca pecou, que Maria nunca errou, que Maria, ela era como Jesus, sem pecado algum. Depois, no ano de 1950, recente, 1950, veio com a assunção de Maria ao céu em corpo e alma, ou seja, a Igreja Católica então trouxe o ensino de que Maria subiu ao céu com corpo e alma, que ela nunca provou a morte, como se fosse igual a Elias assim. E no ano de 1965, poucos anos atrás aí, mais ou menos, Jorge já tinha nascido nessa época. A senhora é 65? No ano que a senhora nasceu. Ali, Maria foi proclamada mãe da Igreja Católica. No ano de 1965. E daí vem toda essa questão da mariolatria, que o catolicismo abraçou, né? E os seus membros também abraçaram, que à luz da Escritura Sagrada, não há base bíblica para estas práticas. A Bíblia não respalda nenhuma dessas práticas.
Nossa conclusão, vamos ler juntos? Os concílios de Calcedônia em 451, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, estabeleceram definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de combater heresias é você conhecer bem no que sua igreja acredita e onde ela baseia sua fé. Desta forma, quando vierem os ensinos falsos, você conseguirá identificá-los e combatê-los. Então, talvez hoje possa parecer que esses assuntos não são os assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a gente às vezes pensa assim, mas para que eu estou aprendendo essas coisas? Mas amanhã, quando você for um pastor, para os que não são pastores ainda, amanhã, quando você precisar orientar um jovem, que de repente lá no colégio está sendo influenciado por alguém que acredita numa heresia, você vai se lembrar que você tem essa revista em casa guardada, você vai lá consultar e vai ajudar o seu filho, a sua filha, vai ajudar o seu vizinho, vai ajudar um parente, vai servir para você. Então, nada é à toa. Nunca dispense conhecimento bíblico. Eu sei que tem coisas na Bíblia que é empolgante, e tem coisa que parece que é cansativa, mas tudo é importante para o nosso aprendizado e conhecimento, amém? Vamos ficar de pé. Sim, pastor. Certo. Bom, a resposta muito bem dada, hein, pastor? E a pessoa não falou mais nada. Muito bem dada a resposta. Só para quem está no vídeo, uma pessoa procurou no pastor lá, começou a discutir essa questão de Maria, e ele falou João 2, verso 5, que lá diz do casamento, que ela diz e fala, fazei tudo o que ele mandou. Ou seja, ela mesma mostrou, faz o que Jesus manda. Agora é interessante, na cruz ele vira e fala, mulher, eis aí o teu filho. A mesma expressão que ele usou lá no casamento, mulher, que tenho eu contigo? Você pode ver que ele não chama ela de mãe. E olha, no costume judaico, o respeito por pai e mãe é uma coisa muito grande. E você vê que ele não chama, ele chama ela de mulher. Ele está dizendo o que para ela ali? Olha, você já cumpriu o seu papel. E lá em Atos vai mostrar o quê? Que Maria, junto com os discípulos, estão no cenáculo, orando para a descida do Espírito Santo. Então ela serviu a Jesus também, senão ela não seria salva. É uma serva de Deus que nós admiramos, né? Foi uma escolhida de Deus para uma missão muito importante. Então nós admiramos a Maria crente, serva do Senhor. Se Maria estivesse viva hoje aqui, ela com certeza iria lá no Papa, ia falar com ele, o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo? Eu não sou Deus, eu não sou mãe de Deus, eu não mereço adoração nenhuma, eu não mereço reza, nada, eu só fui um instrumento que Deus usou, e nada mais, porque ela era uma serva do Deus vivo e verdadeiro. Então nós vemos de novo o que é aí? O erro de interpretar, isso é o que derruba sangue de Jesus. Mas glória a Deus por essa manhã, amém? Quero pedir aqui o nosso irmão Raul fazer oração agradecendo por esta manhã, em nome de Jesus.
Senhor Deus, meu Pai, adentramos a Tua presença, Senhor, em meio a essa oração, para agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aprendendo mais sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que o estudo de hoje venha ficar gravado em nossos corações, para que nós venhamos, ó Pai, sempre estar preparados para tomarmos a decisão correta e termos a interpretação correta da Tua palavra. Leva cada um, Senhor, em segurança, e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com as suas mãos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e dizemos amém. 2025, ano de vencer.